No caso de Benito Mussolini, ele não precisou da crise de 1929 para chegar ao poder, coisa que Hitler vai precisar. Hitler vai conseguir chegar ao poder após a crise de 29. Vai precisar da crise de 29 para a facilitação da vitória parlamentar de seu partido em 1932. Ok? Benito Mussolini, ele não precisou da crise de 29 para marchar sobre Roma. Foi em 30 de outubro de 1922. Uma das razões é o fato do partido de Mussolini já ter uma adesão bem significativa e uma proporção considerável no contexto. Enquanto que em 1922, o partido nazista, o partido de Hitler, ainda era considerado bem frágil. Ok? A prova disso é que houve uma tentativa de Hitler tomar o poder parlamentar, o Putsch de Munique, em 1923, 9 de novembro de 1923, e Hitler não fora bem sucedido. Acabou preso e na prisão escrevera o Mein Kampf, o Minha Luta, considerada a Bíblia do nazismo. Ali Hitler escrevera tudo o que ele pensava em fazer dentro e fora da Alemanha, os seus projetos expansionistas, espaço vital, antissemitismo e coisas mais que ainda trabalharemos nesse bloco. Mussolini, em 22, com os seus mais de 40 mil camisas negras, num cenário em que a Itália vivia a constante ameaça de revolução socialista, o governo de Vítor Emanuel III, não apresentando resistência, convidou Mussolini a formar um novo gabinete. O rei Vítor Emanuel III demite todo o seu gabinete, nomeia Benito Mussolini seu primeiro-ministro para a formação de um novo gabinete. Nesse momento, Mussolini ele vai perseguir a extrema-esquerda, vai banir o Partido Socialista e os comunistas da Itália, vai fazer o Partido Fascista único dos italianos, ok? Vai retomar o projeto industrializador da Itália com apoio de setores bancários e industriais, porque temos que lembrar disso, que a ascensão do fascismo é forma de conter a ameaça de socialismo, então ele vai ter apoio de banqueiros, empresários industriais em seu projeto de reerguimento da economia italiana. Nesse projeto de reerguimento de economia italiana, ele precisa mais do que nunca que promover o controle sobre as massas. É movimento de massas. Entendamos os nazifascismos como mobilização de massas. A elaboração da Carta do Lavoro, as leis trabalhistas de Benito Mussolini, leis trabalhistas que inspiraram o trabalhismo de Getúlio Vargas e a Constituição de 1934. A nossa Constituição das Leis Trabalhistas de Getúlio Vargas, ela teve por base e inspiração a Carta do Lavoro de Benito Mussolini, principalmente no cunho das leis trabalhistas, do corporativismo, por exemplo. O corporativismo é o controle sobre as classes, a conciliação de classes mediante a ação de Estado. O corporativismo combate o marxismo. O corporativismo combate o comunismo. O corporativismo defende a conciliação entre as classes. Patrões e empregados vão se entender mediante o controle promovido pelo Estado. Benito Mussolini e o próprio getulismo no Brasil. Já o marxismo é defensor da luta de classes. Lembra? Proletários de todo mundo univos. A defesa da luta de classes. O corporativismo combate o marxismo nessa posição. Corporativismo, conciliação entre as classes. Carta do Lavoro de Benito Mussolini. Um outro ponto importante do fascismo de Mussolini, a resolução da chamada questão romana. A questão romana foi um problema entre o Estado italiano e a Igreja Católica. Havia uma indisposição, uma insatisfação entre o Estado italiano e a Igreja Católica. Essa questão romana iniciara na unificação da Itália, em 1870. Quando a Itália conseguiu a sua unificação, sob a liderança de Camillo Benso, o Conde de Cavour, pelo norte italiano, e pelo sul as forças de Giuseppe Garibaldi, isso aulas anteriores, 1870, 71, uma unificação ocorrida junto com a da Alemanha. Nesse momento de unificação, os líderes da unificação anexaram Roma, e Roma era governada pelo Papa. O Papa, na ocasião, Papa Pio IX.
Então, o fato do Papa ter perdido o comando sobre Roma iniciara a chamada questão romana, que foi a insatisfação entre o Papa e a Igreja Católica contra o governo, o Estado italiano unificado. O Papa declarava-se prisioneiro do governo italiano, não reconhecia a unificação. Essa questão romana durou 59 anos. Essa indisposição, Papa e governo, 59 anos. Benito Mussolini, ele solucionara essa chamada questão romana, quando, através do Tratado de Latrão, a chamada Concordata de São João Latrão, Benito Mussolini, o rei Vítor Emanuel III e o Papa Pio XI, o Papa Pio XI, assinaram este documento em que o Papa ganhava o menor país do mundo para governar. Estamos falando do Estado Nacional do Vaticano. Nesse momento nasce o Estado Nacional do Vaticano, o menor país do mundo, chefiado pelo Papa, até hoje. É a resolução da questão romana. O que tiramos de evidência nisso? É a prova de que, pelo menos no começo, Benito Mussolini há uma concordância com a Igreja Católica, o que considera-se um apoio da Igreja Católica inicial ao fascismo. Ok? É até considerado uma das diferenças entre nazismo e fascismo. Por exemplo, o fascismo chegou ao poder antes da crise de 29. O nazismo de Hitler só depois. Ok? O fascismo tem um apoio inicial da Igreja Católica. A prova disso, a Concordata de Latrão, o Estado Nacional do Vaticano entregue para o governo do Papa. Ok? Não temos uma ação evidente de apoio do Papa ao nazismo. Se bem que, conforme já colocamos, para a visão da Igreja, é melhor um Hitler do que um Stalin. Lembra? O avanço do nazismo combate o socialismo. E como já explicamos, numa revolução socialista, numa mobilização comunista, a Igreja é duramente atacada. Ok? Perda de propriedades da Igreja. O anticlericalismo é notório no socialismo e no comunismo, e até o ateísmo. Então, como já explicamos, diante de um posicionamento extrema-direita, nazismo, e uma extrema-esquerda, comunismo, a Igreja ela opta por uma extrema-direita porque mantém a instituição chamada Igreja e ainda as propriedades devidas aos seus proprietários, ok? Mas não há uma evidência, apesar das especulações e muitas acusações, não há uma evidência de que a Igreja Católica apoiara Hitler, ok? Isso é até algo bem delicado de se tratar e promovem-se algumas ações de agressão e ofensa ao catolicismo quando esse assunto é trabalhado. Mas em se tratando de contextualização histórica, nós entendemos o porquê que, de repente, a Igreja se posicionaria numa visão de direita diante de uma ameaça de esquerda. Uma outra diferença que é considerável aqui, o fascismo ele não é declaradamente racista. Não vemos no fascismo, Benito Mussolini, as perseguições direcionadas, como temos no nazismo. Entendemos o nazismo como declaradamente racista. Quando falamos de negros, falamos de muçulmanos, falamos de homossexuais, falamos de mutilados, deficientes e principalmente semitas, o antissemitismo, nós temos o nazismo como explícito, o ódio aos judeus. O ódio aos judeus. Um ponto que nós trabalharemos nos próximos blocos. Então, estamos fazendo essa comparação sobre nazismo e fascismo porque são questões bem repetitivas nos seus vestibulares e aquela dúvida que sempre te cerca, ok? Em se tratando do termo, você já entendeu que o fascismo vem do feixe de varas, uma história antiga dos italianos. Beleza? Mas o fascismo é um regime totalitário, é uma extrema-direita, ok? E é capitalista. E o apoio das camadas médio-urbanas, o apoio das camadas médias e proprietárias ao fascismo é porque o avanço do fascismo era a forma de conter a expansão do socialismo. Beleza? Ok. Nos anos 30, 1936 mais precisamente,
Benito Mussolini vai promover uma aliança com a Alemanha de Adolf Hitler e com o Japão de Hirohito para a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio. A formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio. Essa aliança com o nazismo de Mussolini com o nazismo de Hitler vai se iniciar a partir da expansão de Mussolini ao Mediterrâneo. Ele vai se lançar sobre territórios como o da Albânia, Mussolini interessado em territórios como o da Líbia, a Abissínia, a atual Etiópia, as áreas da Eritreia e o chifre da África. Ações similares nesses territórios. O expansionismo de Mussolini pelo Mediterrâneo vai levar a aliança com a Alemanha nazista e com o Japão do imperador Hirohito. Trata-se da formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio. E, em seguida, Mussolini ele vai se envolver na Segunda Guerra Mundial ao lado de Hitler. Vai esperar a queda da França no início da Segunda Guerra Mundial, a queda da França em 1940. Aí sim, ele entra oficialmente no conflito. Ao final da guerra, Mussolini ele é fuzilado, ele é executado, ele é pendurado na praça, ok? Evidenciando a derrota do fascismo junto com o nazismo no segundo conflito mundial. Beleza?